Fala pessoal, ligado aqui no canal do Netlusa. Hoje viemos fazer uma análise aqui sobre, infelizmente, essa derrota da Portuguesa. E para me ajudar nisso, tem aqui meu parceiro Felipe Torres. Felipe, brigadão por aceitar o convite, por vir aqui falar da Portuguesa. Ele que também cobra a Portuguesa, é setorista da Lusa. Hoje um jogo não muito bacana, na verdade muito ruim para a Portuguesa, que não conseguiu a vitória, foi derrotado por 1-0 pelo Coritiba. E praticamente dá adeus, né, Felipe? Não dá adeus porque tá rolando o jogo agora. A gente vai publicar o vídeo com o jogo ainda em andamento. Mas, se o São Bento vencer, e aí... Ou empatar, né? Ou empatar, sem chance pra Portuguesa. Felipe, brigadão por aceitar o convite. Aí seja bem-vindo ao Netlusa. Imagina, Lucas, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando com você, falando com todo o público do Netlusa, que é sempre muito presente, sempre muito ativo, interage bastante. Como você disse, a Portuguesa hoje fez um jogo, eu não vou dizer atípico, porque não foi atípico, foi típico. Foi o que como ela jogou no último jogo, foi bem parecido, né? Foi parecido, mas apesar de parecer se entrosar mais em alguns aspectos hoje do que nós acompanhamos na primeira partida, mas mesmo assim não foi páreo pro Curitiba. O Coritiba foi muito superior à Portuguesa. Quando tinha a bola nos pés, sabia o que fazer. A Portuguesa em alguns momentos parecia perdida. A única diferença, acho que para a partida do São Bento é que ela entrou um pouco mais atenta. Mais ligada, né? Não entrou dormindo. Entrou um pouco mais ligada, mas mesmo assim tomou um gol logo aos 10 minutos, se não me engano. Um gol, mais uma vez, uma bola aérea. Bola alçada na área, parece que a Portuguesa ela não consegue marcar e o jogador sobe tranquilo, sobe livre, né? E aí existe o problema, né? Alguns torcedores acabam criticando o próprio goleiro Enzo Rossi. Sim. Dizem que ele tem que treinar um pouco mais a saída de bola. Outros criticam a zaga, criticam a marcação, e aí vai ficar nessa dúvida. Eu acho que a falha, na verdade, é geral. É o conjunto, né? Porque assim, se o goleiro não sai muito, se o goleiro tem uma certa dificuldade de sair, a zaga vai fazer esse trabalho e tentar cobrir. Tem que suprir melhor isso, exato. Então assim, e para uma equipe que foi campeã agora há pouco da Copa São Roque, veio com 18 ou 19 jogos de invencibilidade, e na primeira fase de uma Copa São Paulo Júnior já tá praticamente eliminada, sem ter feito nenhum ponto, é bem triste. E né? Com a expectativa lá em cima, né? Porque querendo ou não, o torcedor Portuguesa, no ano retrasado, chegou na semifinal, eliminada pro Flamengo. Agora, chegou na terceira fase, saiu pro Volta Redonda ano passado. Exatamente. E desta vez nem passar na primeira fase é um desânimo, né? Eu vi os torcedores reclamando nas redes sociais, a gente perde muito gol, mas eu bato na tecla que você falou também. Parece que o Coritiba queria fazer o gol a hora que eles quisessem. Passava essa impressão. A Portuguesa ela lutava muito para ter uma chance. Aí vinha o Coritiba lá, quase marcava, mas aí não aproveitava. A Portuguesa, ela sofreu muito, mas assim, o Coritiba sofreu mais ainda com o calor. Sim. O problema da Portuguesa conseguir sair até com esse placar minúsculo e perder por um placar minúsculo foi porque o Coritiba se poupou bastante. Sim. Porque o calor é muito intenso e para eles é mais intenso ainda. E vale a pena lembrar, assim, que muitos vão criticar o técnico Endo de Freitas, vão falar isso, aquilo, mas ele treinou a equipe nesse calor. Você lembra? Ele treinou a equipe 1h da tarde até as 3 da tarde, justamente para enfrentar esse calor. Mas mesmo assim, parece que a gente via jogadores se arrastando em determinado momento do jogo. Ele entrou com algumas alterações. Né? O time foi bem mudado, entrou o Marcão na esquerda. No lugar do Fabrício. Exatamente. O Marcos foi pro banco. O Marcos foi pro banco, o Gianluca entrou de cabeça de área. Exato. Ali, e o Luan Alemão foi um pouco mais à frente. Foi liberado um pouco, O Luan é um bom volante. Não sei se como meia ele foi tão bem. No primeiro jogo eu achei que ele foi muito bom. Ele foi muito bem. Fazer aquela saída de jogo, saída de 3, liberando os zagueiros. Mas hoje, um pouco mais à frente, ele não rendeu bem. Acho que ele não foi muito bem nesse jogo. Olha, Felipe. Lucas, agora que já foi divulgado, amplamente divulgado e até discutido isso, acho que a gente pode conversar sobre, existiu durante essa semana, acho que mais precisamente no final de semana, um áudio vazado de, parece que parentes do Jean. Que falaram que não tinha, que alguns jogadores tinham sido vetados de serem escalados. Eu falei com o técnico Endo, o Endo falou que não tinha nada com isso, não tinha nada a ver com isso, que na verdade o Jean estava sentindo alguma coisa, por isso que o Luan foi escalado. O Gianluca, né? O Gianluca, isso. E então teve essa discussão. E aí pro jogo de hoje teve algumas alterações, né? O Fabrício saiu da lateral esquerda, entrou o Marcão. Entrou o Marcão naquela posição. Que depois também foi sacado. Foi sacado e entrou o próprio Fabrício. Foi sacado o Marques. Entrou o Gianluca, e aí o Alemão foi fazer meio que a missão ali do Marques, só que também voltando um pouco mais, até para conseguir segurar um pouco ali na marcação, porque sabia que o time do Coritiba era muito mais perigoso que o time do São Bento, né? A impressão que passou pelas mudanças do Endo é que ele quis segurar mais. Tirou o Marques, que é um jogador mais ofensivo, mais agudo, colocou o Gianluca e liberou o Alemão, que não é tão ofensivo, aí jogou com 3 volantes ali, né? O Luan, o Gianluca mais preso e saindo de um lado o Alemão, do outro o Mau, né? O Maurício.
Mal que foi sacado também, que daqui a pouco a gente conversa, mas foi sacado ali do primeiro pro segundo tempo, e eu perguntei ao final do jogo pra ele o porquê, e ele, ao final do jogo mesmo, por que ele foi sacado, ele mesmo falou, não sei, eu preciso do treinador. Então assim, é algo a se perguntar depois pro Wendel, por que sacou o Mal, porque eu de fato não entendi o porquê que tiraram o Mal do time. O Mal era um jogador que estava demonstrando certa importância ali dentro do esquema de jogo do Wendel. Eu acho que até foi um dos melhores do primeiro tempo. Sim, eu gosto, é bom jogador. Ele consegue mudar a rota de direção, ele tá aqui, depois ele vai pra lá, faz o passe, ele sabe distribuir bem o jogo. O que eu bati na tecla do primeiro jogo, Felipe, não sei se você vai concordar comigo, é que eu acho a Portuguesa tem bons valores individuais, eu até anotei alguns nomes aqui, é um bom time individualmente, mas passa a impressão de que... É complicado eu falar que parece que não treina. É complicado porque eu vou estar meio que criticando o Wendel de Freitas. Mas parece a impressão que eles se juntaram aí, vão pro jogo. Porque você vê que o Yakut, ele dribla um, dribla dois, dribla três, mas ele tem a opção de fazer o passe ali, ele tenta mais um drible. O Kaique é a mesma coisa, o Davi. Você sente isso também, que o time da Portuguesa individualmente é bom, mas falta mais um conjunto? Eu acho até algo a se assim tentar entender. Porque o time do São Bento, por exemplo, ele começou a treinar em novembro. A Portuguesa, tudo bem, ela foi desmontada durante o Campeonato Paulista Sub-20, porque alguns jogadores subiram pro profissional, entre eles o próprio Marques, o Kaique Félix, me lembro mais algum ali. O Naná já subificou. O Joãozinho. O zagueiro, o João jogou no profissional também, o João Vitor. O Gustavo também, acho que Gustavo também. Então, assim, foi desmontado de fato. E aí, daí por diante, o Wendel teve que se virar com o que ele tinha e começar a montar um novo time. E esse Strikers foi ajudando ele a fazer. Sim. E esse time, daí por diante, começou a jogar junto. E aí disputou a Paulista Cup, se eu não me engano. Foi disputar a São Roque, a Copa São Roque, ganhou a Copa São Roque invicta. Exato. Né? Ficou invicto 18, 19 jogos. 18, 19 jogos. E aí a gente chega numa expectativa, ó. Um time tá bem treinado, é um time que tá bem entrosado, porque tá treinando junto, aí vão por desde junho, julho, jogando junto, então é um time que um conhece o outro, então vai chegar e vai fazer uma diferença ali dentro de campo. E a gente viu que o torcedor da Portuguesa só se ilude. Exato. Eu tinha a impressão, assistindo o jogo, eu trabalhei, você também, mas a gente é torcedor, a gente também, lá no fundo, analisa de forma diferente. A impressão que dava era tipo assim, algum jogador precisa fazer um milagre aí pra sair gol. É o que a gente passa no profissional. Exato. Não tem um conjunto, porque às vezes você pega um time que não é muito bom, mas é bem treinado e o time consegue desenvolver durante o jogo. Esse time da Portuguesa não, você viu que o Davi prende muito a bola, o Yakut é muito bom jogador, pra mim o melhor da Portuguesa. Melhor. Mas... Tem que ser observado pelo Exatamente, e o Moacir Júnior tava aí, não sei se você viu, ele tava aí na cabine, que eu passei na hora de ir embora, eu vi ele ali, então ele tá de olho no jogo. O São Bento também tava aqui. Então ele tá acompanhando, isso é bom também. E hoje o Zé Manuel também estava aqui, não sei se você viu, mas a hora que eu tava chegando, ele tava chegando... Tava chegando também, imagino que seja pra assistir o jogo, acho que não foi pra ficar na sueca. Torço eu que não. Então, assim, tava chegando o Zé Manuel, então provavelmente também observou o jogo. Agora, existe um fator que eu acabei de receber informação lá em cima, que boa parte dos jogadores acabaram também se desmotivando, porque já foram meio que pré-avisados que não seriam aproveitados. Isso não pode. Se isso aconteceu, não pode, jamais. Então, assim... Nenhum jogador pode ter esse pensamento. Ninguém não pode ser passado isso pro elenco, A gente tem que ver até onde isso aí de fato aconteceu, se não aconteceu, mas assim, a gente sabe que não tem nenhum jogador da base ali, eu não lembro, não sei se tem algum jogador da base treinando com o profissional, a não ser os que já estavam lá, que era o Cezinha, por exemplo, que é da base de 2017. Exatamente, já tá vindo 2 anos. Então, assim, não posso mais considerar que é um jogador da base. Então, eu não lembro de ter um jogador que tava na base, tá no profissional lá. Você falou Naná, né? O Naná. Mas o Naná também é aquela coisa. E jogou uma copinha só, não foi muito bem também? Não sei se está sendo aproveitado. Sim. Então, assim, a gente tem que observar isso. O jogador sabe. O torcedor tem que entender uma coisa. É muito importante vencer, é muito legal vencer e ser campeão. A Portuguesa não ia ser campeã dessa Copa São Paulo. A não ser que um milagre mesmo acontecesse. Sim. Não ia ser campeã dessa Copa São Paulo. Até pela estrutura, né? A gente coloca equipes como o Flamengo até desistiu, mas o Flamengo é uma grande estrutura. São Paulo, Palmeiras tem uma estrutura diferente da Portuguesa. O próprio Corinthians está em Franca, né? Também. Exatamente. E tem um outro ponto que é bom ressaltar também, o grupo da Portuguesa. O grupo da Portuguesa foi muito difícil. Ontem eu estava assistindo o jogo do Corinthians contra o Fluminense do Piauí. E o Corinthians caiu no grupo também do Retrô de Pernambuco, se eu não me engano. Isso. Se você comparar com o grupo da Portuguesa, é um grupo mais difícil da Portuguesa, né? Sim. Tem o time de Série C, que é o São Bento, de Série B, que é o CSA, e de Série A, que é o Corinthians. Se eu não me engano, o Corinthians ganhou de 2x0 do Retrô e acho que de 2x0 do Fluminense. Então, assim, do Fluminense do Piauí. Então, assim, mesmo assim, você vê que os times vêm preparados pra Copinha. É a vida deles. Esses times de longe vêm. A Portuguesa, ano passado aqui, foi ano passado ou ano retrasado, o Teixeira de Freitas da Bahia? Foi no ano retrasado. Teixeira de Freitas da Bahia, ninguém dava nada, a Portuguesa ganhou só
nos pênaltis. E é bom ressaltar também, Felipe, que o torneio de base o mais... É óbvio que todo mundo quer vencer, mas o mais importante é revelar jogadores para a equipe de cima, exatamente, era isso que eu ia falar. O mais importante é você revelar bons nomes e bons jogadores. E eu consigo, como você disse, eu também acho, consegue se observar bons nomes. Você tem até uma lista aí pra citar. Vou até citar uns jogadores que eu gostei. Quero saber de você também quais você gostou. Que eu gostei. O Enzo, eu achei bom goleiro. Muitos criticaram, como você disse, na saída de bola. Mas eu, por exemplo, acho o Enzo mais goleiro que o Matheus do ano passado e do ano retrasado. Sim, também. O Igor Baiano eu acho um bom zagueiro. Precisa ser lapidado, mas eu acho um bom zagueiro. O Luan Alemão, hoje não. Mas na posição que ele atuou contra o São Bento, como primeiro volante, eu acho ele muito bom. O Yakut, que a gente já citou, que é o melhor do time, o 10. E hoje uma surpresa que eu não conhecia, o Gabriel Santana. Ele é até mais novo, né? Ele não tem 20 anos ainda, acho que ele tem 18 ou 19. É um bom, 17, né? É um bom jogador. O que teve a chance, né? Que chutou no cantinho no segundo tempo, logo quando entrou. Queria saber de você, quais jogadores que você destacaria pro elenco de cima, não para entrar como titular, mas para ser lapidado aos poucos. Para ser lapidado aos poucos, o Enzo eu acho que tem condições, tem que treinar essa saída de bola dele, que eu acho que também é assim, um pouco falha. Lá na parte da zaga eu já discordo, eu já acho que ali tem que... se o Igor, entre os zagueiros, o Igor de fato é o melhor. Sim. Só que eu acho que depende realmente de uma lapidação um pouco maior, no caso dele. O Luan é um jogador que eu gosto bastante. É um jogador que tem 8 anos pelo Corinthians, ele passou 8 anos pelo Corinthians, é um jogador muito focado. Aí, tem base, né? É um jogador muito focado, dá pra perceber isso, não é um jogador que é de brincadeirinha. O Vinícius Yakut, eu não preciso falar. É o melhor do time, né? A gente sabe. Claro que tem que ser lapidado também, né? Não tá pronto. Não pode jogar ele na fogueira. Não. Mas ele é aquele jogador que coloca a bola certa no momento que ninguém espera. Exato. Né? E eu destacaria também o Felipe Pica-Pau. Felipe Pica-Pau, que hoje entrou como lateral direito, né? Entrou como lateral direito, mas é um jogador de velocidade, consegue trocar bons passes, tem uma boa visão ali na hora. Então destacaria também o Felipe Pica-Pau. Bem lembrado. É lógico. A ser observado. O Gabriel Santana também é bom jogador, eu já conheci ele, já tinha transmitido algumas partidas dele, é bom jogador. Mas como você disse, acho que ainda tem até uma copinha a mais. Ele tem uma ou duas. Eu não sei se ele é de 2002 ou 2001. Eu tô sem o papel aqui, mas eu acho que é 2001 ou 2002. Então ele tem pelo menos mais uma copinha. Então é um jogador que tem que continuar na base, trabalhando e já pensando, lógico, em se lapidar. Não esperar ser lapidado. Em se lapidar. Sim. Vai tentar treinar com o profissional, conversa com os profissionais. Referências, né? Igual o goleiro Cauê, se não me engano, que é do Sub-15. Sim. Esse goleiro Cauê tá treinando com o profissional, tá conversando com o profissional, tenta entrar em acordo com o treinador de goleiros para treinar como profissional, porque sabe que tem potencial. Então assim, o jogador tem que acreditar nele mesmo. Sim. E ir para cima, você entende? Discutir até um pouco também, Lucas, se você me permite, a questão do Davi. Sim. O Davi foi uma questão que foi mencionada aí durante a semana, que a torcida disse que no último jogo contra o São Bento, na hora do gol, ele mandou a torcida calar a boca. Eu ouvi falar, muitos reclamaram disso. Eu confesso que eu não vi, que eu tava longe. Eu também. Eu tava bem longe. Conversei com o Davi, ele disse que não, que na verdade a comemoração dele, fazendo aquele gesto, assim, foi dizendo que ele estava trabalhando em silêncio, para aquele objetivo. Sim. E aí, ontem eu até fiz uma declaração, um esclarecimento no meu Instagram sobre isso daí. E os torcedores falaram, não, que tava defendendo. A questão não é defender, a questão é a seguinte, são meninos, né? Claro. Na base. E quando um é atacado, todos os outros sentem junto. Exato. Então, assim... E hoje ele tava bem abatido. Chegou a encontrar no vestiário, ele tava bem abatido no canto ali. Porque a gente também sabe que o Davi é a terceira Copa dele, é o mais experiente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pelo fato de ser a terceira, ele é o que mais sente. Ele chegou a subir pro profissional, né? Chegou a subir, jogou um jogo só com o Alan Al, quando era o técnico. Mas aí não foi bem, aí o pessoal já tirou. Porque é complicado você colocar um jogador da base logo no time, né? E hoje ele teve a chance. Hoje eu acho que aquele gol ele tinha que ter feito, né, Felipe? Tinha que ter feito, ele tava sozinho ali, na verdade, contra-ataque. Ou ele dava aquele tipo drible da vaca ali no goleiro, ou ele batia direto no gol. Agora, fazer um drible curto num goleiro daquele tamanho, você viu o tamanho que era aquele goleiro? Não, o goleiro tirou com o pé, né? Marcos Amoni, depois já foi com a mão. Não tinha condições. Foi um drible curto, um drible pra fazer num goleiro que tinha menor porte físico, e assim, o Davi foi infeliz realmente na conclusão do lance, e vai ter que aceitar as críticas. Jogador de futebol é isso. É criticado, trabalha com algo que é passional, a torcida ama o time e vai te criticar, porque o clube, a instituição sempre vai estar acima de qualquer jogador, né? Exato. E o Davi, eu já não sou, tipo, eu acho que o Davi não tem como ser muito aproveitado aqui no profissional da Portuguesa, não só por esses problemas que teve aí, que ele poderia ter feito, falou com a torcida ficar em silêncio e tal, mas até por futebol mesmo. Eu acho que o Davi
Infelizmente ele não tem mais, ele pode até crescer, mas eu acho que no momento que passa o helicóptero aqui nos nossos estúdios aqui, né? Ah, os estúdios aqui. Que a gente tá atrás aqui é onde era a piscina, né, pessoal? Parece que a gente tá numa chácara aqui numa... Parece, a gente né? tá aqui, daqui a pouco a gente vai pegar uma piscina. Aqui não tem mais piscina, Não né? tem mais, não. Aqui já acabaram com as piscinas. Mas o Davi eu acho que não tem mais como ser muito aproveitado, mas eu também acho que não tem que ficar muito criticando o jogador assim, porque ele também, desse time da base, ele não é um dos piores, ele não é um dos piores, ele é um dos melhores. Só que para o profissional eu acho que não dá pra ele ser aproveitado. Não sei o que você acha. A Portuguesa para um Paulistão da 2, que é o campeonato que vai disputar agora, se falar que o centroavante vai ser o Davi, a Portuguesa vai estar dando um tiro no pé. Não tem como. Não tem como o Davi ser o centroavante do Paulistão. Isso é um fato. A Portuguesa precisa contratar bem, precisa contratar nomes específicos, tá? Não adianta contratar ali um jogador aqui para ser banco, outro ali para compor elenco, porque não dá. E o Davi não tem condições realmente de ser o centroavante da Portuguesa no Campeonato Paulista. Exatamente. Como você disse, talvez ele até desenvolva bastante. Talvez daqui a pouco ele se torne um Ronaldo. Exatamente, não dá pra gente saber. Você viu o Geomota que tava aqui? Ronaldo Fenômeno, não. Exagerei, Ronaldo aí. Mas assim, pode ser um jogador que desponte lá pra frente. Pra Só que assim, grupo. o problema é aqui dentro, o clima, né? É o clima com a torcida. A torcida da Portuguesa, ela é exigente e tem razão de ser exigente. Afinal de contas, há quantos anos tá sofrendo, né? Exato. E o Davi sempre tem essas de perder muito gol. Na primeira copinha que ele disputou com o Márcio Zanardi, que a Portuguesa foi semifinalista. 2017? Exato. 17? 17, que eu tô meio perdido no tempo. Ele já não era tudo isso, assim. A torcida cobrava. Tinha os outros jogadores. Tinha o Tauan, que era o 10 do time. Foi 2018. 18. A gente tá em 20, verdade. Porque eu tava contando como 19, 2 anos atrás. 2018, tá, obrigado pela correção. Tá certo. 2018, tinha o Tauan, o meio ali. Era um time bom e o Davi que meio destoava, fazia os gols, mas destoava, o Cezinha brilhava. O Cezinha era o melhor do time disparado. Ano passado, ele continuou, mas ele também nunca... Não engrenou. Parece que falta alguma coisa pro Davi. Talvez falte a confiança, né? Exatamente. E assim... Pra quem sabe, a gente tá aqui pra falar o que acontece na Portuguesa, nos bastidores. O Davi, ele é um garoto que passou por muitos problemas. Sim. Né? Ele passou por problemas de perdas familiares e por aí vai. E por conta disso, muitas vezes acabou se sentindo abatido, desmotivado em relação ao futebol. E aí a Portuguesa tentou resgatar o garoto, sabe? E aí acontece aquela coisa, menino jovem se rebela contra a situação. E aí a gente vê como fica. Então assim, ele nunca conseguiu engrenar, ele não tem essa confiança, mas pode sim se recuperar e ser sim um jogador aí, quem sabe no futuro, um ótimo jogador. Mas eu acho que no momento, dentro da Portuguesa, ele não tem esse espaço. Exatamente. A gente vai chegando ali a 17 minutos, a gente vai encerrando essa... Não é live, no futuro eu quero fazer live, mas infelizmente a internet é muito complicada, né? Muito complicado. Então tem que ir pra fazer live, tem que ser... um Wi-Fi, uma internet bacana. De qualquer forma, a gente fez esse vídeo aqui. Já agradeço, Felipe. Brigadão por aceitar o convite. Imagina. Bacana contar com pessoas que conhecem da Portuguesa, conseguem discutir sobre o que acontece. Hoje, a Portuguesa foi derrotada pelo Coritiba, 1-0. Não sabemos quanto está o jogo lá dentro, CSA e São Bento. Tem que torcer pela vitória do CSA. O CSA tem que vencer. Se não vencer, a Portuguesa dá adeus à competição. Pessoal, não esqueça, inscreva-se no canal, clique em gostei, divulguem o vídeo. Daqui a pouco esse vídeo já está publicado e em breve novos vídeos pra vocês, tá bom? Valeu, galera, um abraço, até mais. Valeu.